Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a minha querida amiga Lilian Wendy, colposcopista, e vamos falar mais uma vez sobre HPV. Afinal, está aumentando a incidência de HPV? Pois é um prazer estar aqui de novo e sempre podendo informar a respeito da questão do HPV, que é um assunto que hoje em dia preocupa bastante a gente. Com certeza. E eu te diria que eu não sei se está aumentando ou se também a gente não está diagnosticando mais as infecções, né? Porque hoje em dia a gente tem outros métodos de diagnóstico e as pessoas também, as mulheres principalmente, têm se preocupado mais, né, em buscar a prevenção, fazer seus exames. Então a gente tem tido um número de diagnósticos maior também. Mas a gente também descobriu algumas coisas boas, né? Que aquilo que a gente dava como uma gravidade maior lá atrás, hoje em dia a gente vê que o próprio organismo às vezes pode eliminar o vírus, né? Então, temos notícias boas também sobre o HPV. Agora, assusta muito, né, Lili, a gente falar em HPV, né? Isso parece que as pessoas ficam apavoradas, né? Então, tudo que é relacionado à questão da sexualidade, né, e as doenças sexualmente transmissíveis, assustam muito ainda, porque a gente ainda tem uma questão do preconceito. Mas as coisas mudaram também nos últimos tempos. Nesses últimos 30 anos, fazem 30 anos praticamente que eu já trabalho como colposcopista, então eu acompanhei toda essa mudança, né? Eu falo que eu também já fiz muito terrorismo lá atrás a respeito desse diagnóstico. Hoje em dia, os métodos de biologia molecular permitiram que a gente entendesse como funciona o HPV. E as pessoas se assustam porque ainda há muita desinformação. Né? O HPV, hoje em dia, os HPVs que nos assustam são principalmente o 16 e o 18, que são os que podem dar câncer de colo, os principais. Então, nem todo HPV vai levar a um câncer de colo. Né? A transmissão, ela é só sexual? Não. Ela é principalmente sexual, mas ela não é exclusivamente sexual. Um exemplo que eu dou, muitas vezes, na adolescência, por exemplo, as meninas têm o hábito, às vezes, de usar sabonete, vai dormir na casa da amiga, usa o biquíni, a calcinha, alguma coisa, e nem sempre tem aquele cuidado. Às vezes uma põe, a outra, né? Não quero esse. E hoje em dia elas estão iniciando a vida sexual mais cedo também. Então, o HPV, ele fica dentro da célula. 2 horas longe do nosso corpo, a célula desidrata, o HPV morre junto. Só que se a gente tiver contato com alguma coisa de uso íntimo, neste período de mais ou menos 2 horas, eventualmente a gente pode pegar o HPV sem ser numa relação sexual. A gente pode ter contato, eu diria. Ou seja, se um sabonete estiver num box. Isso. Nessas 2 horas você pega. Pode pegar se a pessoa que tomou o banho anterior e usou aquele sabonete nessas 2 horas. Tiver lesão, alguma coisa, a gente pode ter contato com esse vírus. Isto não quer dizer que a gente necessariamente vai manifestar a doença. Né? Porque o HPV, se a gente fizer a pesquisa, né, pela captura híbrida ou a pesquisa do DNA viral, hoje em dia a gente vê que a incidência do DNA viral na população em geral é bastante alta, em torno de 70%. Porém, nem todo mundo vai desenvolver a lesão ou a infecção do HPV. Né? E muito menos o câncer de colo. 2% das mulheres que manifestam infecção podem evoluir para um câncer de colo.
O restante, a gente vai poder ter a infecção, a gente pode ter a lesão, pode ter até lesões mais importantes, mas que a gente tem condição de tratar e de eliminar o problema. O que mudou em termos de diagnóstico? Mudou justamente a gente poder analisar esta parte de biologia molecular. Porque antes a gente só tinha, vamos dizer, o estudo do anátomo patológico, que é a biópsia, e a gente sabia que aquilo era causado pelo HPV. E a gravidade a gente podia analisar em função só do que a gente estava vendo naquele material. Hoje a gente tem como, através desses exames, saber qual o subtipo. Tanto é que, hoje em dia, o que nos preocupa mais é descobrir se é o 16 ou o 18. Porque esses têm a possibilidade de entrar na célula, né, ele se incorpora ao núcleo da célula, e aí, depois de muito tempo, porque não é uma coisa normalmente de evolução rápida, aí sim ele vai dar uma alteração celular e causar um câncer de colo. Então, eu acho que o principal é isso, né? A gente poder saber que a gente pode lidar com isso antes de se transformar num câncer. Bom, já voltamos a falar. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Entrou em vigor há pouco tempo a reforma trabalhista, e os sindicatos são muito importantes nessa transição e na aplicação das novas regras jurídicas. Por exemplo, no Sindicato dos Condomínios, com todos os trabalhadores, nós fizemos uma cláusula onde a homologação da rescisão contratual e a quitação das verbas anuais, ela deve ser feita mediante a anuência e a presença do sindicato patronal, que é o SICOM, e dos sindicatos de trabalhadores. Isso para garantir que aquelas verbas e aqueles valores que são pagos ao trabalhador sejam efetivamente os corretos, evitando assim demandas e ações na Justiça do Trabalho. O importante destacar também que nós, nessa reforma trabalhista, inserimos algumas cláusulas que eram reivindicações antigas e que nós julgamos necessárias, tendo em vista o novo patamar do ordenamento jurídico. Por exemplo, a função de folguista. O folguista, agora com a convenção coletiva funcionando e vigorando, ele vai poder substituir o trabalhador que vai estar em férias ou em descanso semanal, ou mesmo em afastamento por conta de acidente de trabalho ou doença profissional por um determinado período, com as mesmas garantias daquele trabalhador que já ocupava a vaga. Então, se ele tiver adicional noturno, ele recebe também. O outro, se tiver adicional por acúmulo de função, na mesma medida. Esse é um avanço e vai permitir com que o trabalhador seja contratado por tempo determinado ou de maneira intermitente para suprir essa função. Então, é importante que você procure o SICOM para que tenha mais orientações e mais aprofundamento nessas questões. Estamos sempre à disposição. Nos procure lá no site www.sicom.org.br. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a doutora Lilian Wendy sobre HPV. Lilian, e o tratamento? Então, o tratamento não mudou tanto assim.
O vírus, ele fica dentro da célula. Então, todos os tratamentos relacionados ao HPV, eles visam destruir aquele tecido que está comprometido. Então, ou a gente vai cauterizar, ou a gente vai usar ácido, hoje em dia também tem o tratamento a laser, mas todos visam retirar aquele tecido que está comprometido e o tecido novo não terá o DNA viral incorporado com a célula. O que mudou também é que a gente percebe, antes a gente se assustava muito com os casos de NIC1, que seria a antiga displasia leve, que seriam lesões iniciais, né, com alteração celular, e hoje já existem estudos mostrando que em até 18 meses essas lesões podem evoluir espontaneamente. Então, aquilo que a gente achava que era um caminho, do NIC1 vai para o NIC2, para o NIC3, não é necessariamente assim que ele funciona. Por quê? Depende muito da imunidade da mulher. Hoje em dia, a gente acredita que, muito provavelmente, o HPV sempre esteve entre nós. Porém, o nosso sistema imunológico é que talvez esteja mais, eu costumo dizer, mais sacrificado, principalmente para nós mulheres, porque a nossa vida mudou muito nos últimos 50 anos. Porque lesões de HPV eram descritas na Grécia Antiga, até. Né? Só que de 30 anos para cá, que efetivamente a gente começou a ver esta mudança de comportamento e o aumento da incidência de lesões. Então, existe aí, eu acredito que uma briga entre o vírus e o nosso sistema imunológico. Agora, o que a gente pode fazer para prevenir a infecção? O principal é a vacinação. Então, a população mais adulta, muito provavelmente, já teve contato com o vírus em algum momento da sua vida. E quem já teve a lesão, pode tomar vacina? Pode tomar vacina. Existem praticamente mais de 200 subtipos do vírus HPV. Só que existem 4 principais que são responsáveis por 70% das infecções. E são com esses 4 que é feita a vacina. Né, que é a vacina quadrivalente. Existem 2, mas a que é a mais usada é a quadrivalente, que 2 são do subtipo que não dá câncer de colo, que seria o 6 e o 11, porém, eles dão as lesões de verruga, e eles são bastante comuns e depende bastante também da nossa imunidade, e o 16 e o 18, que são os mais preocupantes. Então, quem teve uma lesão, muitas vezes teve a infecção por um dos subtipos. Então, um desses 4, ou às vezes né, de um outro subtipo, então a vacina de toda forma ainda vai proteger. Mas se a gente tomar vacina, a gente evita todos os tipos que dão câncer de colo, de útero? Os 2 principais, o 16 e o 18. Existem outros, mas a incidência é bem menor. Né? Agora, por exemplo, quem retirou o útero também tem que se preocupar? Também tem que se preocupar, porque o vírus ele pode aparecer não só no colo, mas como na parede vaginal. Então, antigamente, quando a mulher fazia uma esterectomia, que é a retirada do útero, muitas vezes era aconselhado, às vezes até pelo próprio médico, que não havia mais necessidade de se fazer um preventivo, um Papa Nicolau. E hoje a gente recomenda que elas continuem fazendo, porque a gente pode ter a presença da infecção viral também na parede vaginal. E aí, a gente detectando a infecção, a gente tem condição de tratar. Existem pessoas que têm mais risco do que outras de desenvolver o câncer de colo do útero, caso elas contraiam o HPV? Sim, tem pessoas que têm mais risco por causa da questão da imunidade. Então, pessoas que tenham patologias crônicas, doenças que comprometam a sua imunidade, mulheres, né, principalmente que foram transplantadas e que usem medicação que diminuam a sua imunidade, até porque precisam tomar essa medicação para não rejeitar muitas vezes o órgão que foi transplantado. Então, essas mulheres vão ter uma imunidade mais baixa e a gente precisa cuidar, além das pacientes com HIV positivo, que também podem ter um comprometimento maior do seu sistema imunológico. Agora, quem teve, por exemplo, o HPV, vai ter sempre esse vírus, como no caso da herpes, não? Não, o HPV ele funciona diferente. Inicialmente, a gente tinha essa ideia, que o HPV funcionava como o vírus da herpes, que fica alojado no organismo. Porém, o HPV, ele normalmente, ele fica
na célula do local que ele está comprometendo. É como se ele tivesse preferência por determinado local. Ele não fica na circulação sanguínea e nem vai para outros lugares do nosso corpo. Então, a gente vê que com o tempo, o próprio organismo ele pode eliminar, porque a gente vai descamando aquelas células. Então, se ele não se incorporar à célula e levar ao aparecimento de uma infecção, de uma lesão mais importante, o próprio organismo com o tempo pode eliminar. E a gente vê isso pelos exames em que a gente pesquisa o DNA viral. E a gente percebe que, às vezes, mesmo a mulher tendo uma captura híbrida positiva e não manifestando, dali um tempo, repetindo esses exames podem negativar, porque o organismo pode eliminar o vírus. Vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgiã dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre mau hálito também conhecido como halitose. A halitose ela pode ser normal, fisiológica, quando a gente acorda, há um mau cheiro. Isso devido a quê? A diminuição do fluxo salivar, a uma hipoglicemia e um aumento também da flora bacteriana que causa esse odor. Depois da escovação, dos dentes, da língua e da primeira refeição, esse mau hálito deve desaparecer. Se não desaparecer, aí sim a gente pode falar que a pessoa tem mau hálito, tá? E aí sim isso deve ser investigado, a causa para ter o tratamento, tá bom? A pessoa com mau hálito constante, ela não percebe, né? Quem vai perceber são os amigos, são os familiares mais próximos que vão falar para a pessoa, né? Agora, a pessoa que tem um mau hálito ocasional, essa sim consegue perceber. Tá? A pessoa estando em dúvida se ela tem ou não tem mau hálito, está com vergonha de perguntar para um amigo, para um familiar, vá no dentista que ele vai ver e vai ver a causa principalmente para realizar o tratamento desse mau hálito, tá certo? Qualquer dúvida me mantenho à disposição e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Converso com a doutora Lilian Wendy, colposcopista, sobre HPV. Mas antes, confira uma dica com o designer Eloy Oliveira. Eloy, qual é a dica de hoje? Então, dica de hoje é um elemento contemporâneo, né, onde a gente traz um pouco de fibras naturais no mobiliário, nos móveis, né? Demolição no piso, né, que dá um efeito tão bacana, com os nós aparecendo, claro, num vinílico, ainda mantendo praticidade, até porque todo mundo hoje procura praticidade. Com certeza, né? Com certeza. E aí nós vamos aos revestimentos, né, onde a gente pode forrar estofado, sofá, poltronas, almofadas, numa estampa, onde ele mesmo conversa com uma própria estampa do papel de parede, que é uma estampa feita sobre um desenho de tecido, né, um linho. Então, que está em cima até de um desenho clássico, né? Então, esse efeito fica muito interessante de misturas de estampas, né? A gente também vem na composição com a estampa e tricô,
que também dá um super charme. O tricô está super na moda. É um efeito de trama, mas vendido a metro, como um tecido. Tá? Cortina de linho, né? Bonito, Imagina, né? a caída dessa cortina toda feita num linho, em prega macho, que daria um efeito bem charmoso. Bonita. Não é? Então, aqui a gente está falando de elemento neutro. Quando... É um quarto mais sóbrio, né? mais sóbrio, quando você não quer cor. Você quer manter a neutralidade. Então, os tons de bege, marrom, cinza vão se complementando, vão se unindo e não tem nenhuma chance a uma cor. Mas entraria bem aqui qualquer elemento de cor nessa base neutra. Muito legal essa dica. Até semana que vem. Que bom. Até semana que vem. Lilian, qual é o principal problema que se encontra no dia a dia relacionado ao HPV? Pois é, apesar de eu trabalhar na parte de diagnóstico, o que eu percebo muito em relação ao HPV é o medo das pacientes quando elas têm esse diagnóstico. Então, hoje, o HPV, o vírus e o que ele causa, para nós médicos, já não nos assusta tanto. Não assusta, mas ao mesmo tempo tem que se falar que os médicos têm que tratar com mais respeito uma pessoa que tem HPV. Porque aqui no hospital em Santos, uma paciente minha foi tratada, praticamente chamada de vagabunda, promíscua. Você pode acreditar? Inclusive, eu disse a ela que fizesse uma queixa na diretoria do hospital. Pois é. Então, esse é o problema que a gente encontra. E eu vejo isso. As pacientes chegam para fazer exame, muitas vezes muito assustadas. O preconceito da ideia de que é uma doença sexualmente transmissível, então que exista e que a pessoa comportamento devassa. promíscuo. E isto não é a realidade. Então, é aquilo que eu falei. As coisas mudaram nesses 30 anos que eu acompanho isso. Eu tenho uma visão assim, que nós não podemos banalizar, porque realmente a infecção pelo HPV, se não for adequadamente tratada, ela pode sim levar a consequências importantes, mas a gente também não pode achar que todos os casos de HPV vão virar câncer de colo, porque isso, 2% dos casos de HPV evoluem para câncer de colo. Agora, 98% dos casos de HPV, dos casos de câncer, aliás, eles estão relacionados ao HPV. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que se a gente descobrir e tratar e acompanhar essas pacientes que têm o diagnóstico de HPV, a gente vai conseguir evitar 98% dos casos de câncer. E hoje em dia não cabe mais essa questão deste preconceito, da questão, não que não exista promiscuidade, existe, claro. Mas não é porque uma mulher apresenta uma infecção causada pelo HPV que ela necessariamente é uma pessoa promíscua. Claro. Primeiro porque ela pode ter adquirido esta... Até no sabonete. Até no sabonete. Eu tive um caso, que eu acompanhei, que a senhora tinha uns 50 e poucos anos, jovem assim como nós, que apresentou uma infecção viral. O parceiro não tinha, até porque os homens, eles têm uma imunidade melhor em relação ao HPV, tanto é que a gente ouve muito mais falar das infecções nas mulheres do que nos homens. E foi aquele drama, porque tratou, ela não chegou a ter nada de grave, ela não teve um câncer, não teve nada. Só que ela tinha e o marido não tinha. Dali a alguns meses, eles foram descobrir que o filho, que era adolescente, tinha tido infecção viral, eles usavam o mesmo sabonete, o mesmo banheiro, aquela coisa de família, que a gente não está preocupado muitas vezes com isso. E ele havia tido, e ele, adolescente, não contou o que tinha acontecido no momento. Ele buscou ajuda, foi no médico e tal, um tempo depois que ele foi contar o que tinha acontecido. Então, a gente precisa entender que nem todo mundo que vai ter uma infecção viral vai ser porque teve um comportamento sexual promíscuo, Claro. A gente precisa mudar isso na nossa cabeça. Agora, e na mulher grávida, quando aparece infecção por HPV, é mais perigoso? Então, na gravidez, o HPV em si, ele não é mais perigoso. O problema do HPV na gravidez é que na gravidez a mulher tem naturalmente uma baixa de imunidade, até para não reconhecer
o bebê como um estranho. Então, ela está mais sujeita a infecções. A nossa preocupação do HPV na gravidez é o parto, porque nas crianças, né, através do parto normal, se houver lesões de HPV, essa criança pode ser infectada. E no bebê não vai dar na região genital, mas pode dar o papiloma de laringe, que apesar de ser uma ocorrência rara, né, a gente tem que evitar, então, o parto normal nessas mulheres. E passa para o bebê o HPV? Durante a gravidez, não. O problema é só no momento do parto. Tá. E é importante também a gente saber que na gravidez elas podem ter, muitas vezes, as lesões, principalmente as lesões de verruga, e um mês depois que teve o bebê, mesmo sem tratar, a imunidade pode voltar ao normal e essas lesões podem desaparecer. E rapidamente, Pipi, estamos terminando o programa, como é que é nos homens? Nos homens, normalmente as lesões são mais visíveis, então eles conseguem perceber quando há as lesões de verruga. Porém, algumas lesões, e principalmente as dos HPVs 16 e 18, que não costumam dar verruga e sim lesões planas, elas podem estar no canal uretral, no início do canal uretral, que é onde há mucosa. Então, quando a mulher tem uma infecção desse tipo, é importante que o homem faça uma consulta ao urologista e para poder fazer uma peniscopia também e investigar. Dica final para o nosso telespectador. Que o fundamental é a gente prevenir. As meninas, que hoje em dia tomam vacina, e as mulheres fazerem seus exames de prevenção de câncer de colo, que é principalmente o preventivo, e também a colposcopia hoje em dia, que muitas vezes tem sido associada. Dicas importantíssimas, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.